Queridos irmãos em Cristo, é com imensa alegria que nos encontramos novamente para mais um estudo edificante do nosso precioso livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier e do Espírito Emmanuel. Neste capítulo 7, parte 2, continuamos acompanhando um momento crucial na história do cristianismo primitivo. Nesta segunda parte, seremos testemunhas de como o zelo religioso mal direcionado se transforma em perseguição sistemática, mas também veremos como a fé verdadeira permanece inabalável mesmo diante das maiores adversidades. Preparem seus corações para uma narrativa intensa que nos tocará profundamente. Primeira parte. Capítulo 7. Parte 2. Mais 2 dias decorreram e as perseguições capitaneadas por Saulo de Tarso começaram a sacudir Jerusalém em todos os setores de suas atividades religiosas. Oséias Marcos e Samuel Natã foram presos, sem nota de culpa, a fim de responderem a rigoroso inquérito. Os cooperadores do movimento organizaram longas nominatas dos israelitas mais destacados que frequentavam as reuniões da Igreja do Caminho. O moço de Tarso determinara que se abrisse inquérito geral. Entretanto, como desejava dar uma demonstração de desassombro aos adversários, julgou que deveria iniciar as prisões de maior importância, depois do encarceramento de Oséias e Samuel, no reduto mesmo dos galileus obscuros, que haviam ousado afrontar a sua autoridade. Foi pela manhã de um dia muito claro que o futuro rabino, cercado de alguns companheiros e soldados, bateu à porta da casa humilde, fazendo grande alarde dos fins de sua visita insidiosa. Simão Pedro em pessoa foi atendê-lo com grande serenidade nos olhos. Indisfarçável pavor estabeleceu-se entre os mais tímidos, porquanto 2 jovens que acompanhavam o apóstolo se incumbiram de correr ao interior e espalhar a notícia. És tu Simão Pedro, antigo pescador de Cafarnaum? Perguntou Saulo com certa insolência. Eu mesmo, respondeu com firmeza. Estás preso, disse o chefe da expedição num gesto de triunfo, e mandando que 2 dos companheiros se adiantassem, ordenou fosse o apóstolo algemado incontinente. Pedro não opôs a mínima resistência. Impressionado com o temperamento pacífico que os continuadores do Nazareno testemunhavam sempre, Saulo objetou com escárnio. O mestre do caminho deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia. Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos, cujas faculdades de reação parecem mortas. Recebendo em cheio tão acerba injúria, o ex-pescador respondeu serenamente. Enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal, e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo jugo com Jesus é suave. O jovem tarsense, detentor de tão alto poderio, não dissimulou o mal-estar que a resposta lhe causava, e apontando o continuador de Jesus, disse a um dos homens da escolta, Jonas, toma conta dele. E acentuando ironicamente as palavras, dirigiu-se aos demais com um gesto de desprezo para o apóstolo algemado, que o contemplava sereno, embora surpreendido. Não discutamos com este homem. Esta gente do caminho está sempre cheia de raciocínios absurdos. É preciso não perder tempo com a cegueira da ignorância. Vamos até lá dentro. Prendamos os chefes. Os sequazes do carpinteiro hão de ser perseguidos até ao fim. Resoluto, tomou a dianteira, penetrando ousadamente em busca dos apartamentos mais íntimos. De porta a porta, encontrava mendigos que o fitavam tomados de espanto e amargura. O quadro vivo de tanta miséria abrigada enchia-o de admiração, mas esforçava-se por não perder a enfibratura implacável, de maneira a executar seus projetos nos menores detalhes. Ao lado da enfermaria de mais vastas proporções, encontrou o filho de Zebedeu, que lhe ouviu a voz de prisão sem alterar a serenidade fisionômica. Sentindo as mãos grosseiras do soldado que lhe aplicava as algemas,
João ergueu os olhos ao alto e murmurou simplesmente: encomendo-me ao Cristo. O chefe da caravana olhou-o com um profundo desprezo e exclamou altivamente para os companheiros: faltam 2 dos mais suspeitos. Procuremo-los. Referia-se a Filipe e Tiago, na qualidade de discípulos diretos do Messias Nazareno. Mais alguns passos, e o primeiro foi encontrado facilmente. Filipe deixou-se algemar sem um protesto. Suas filhas o rodearam aflitas e chorosas. Coragem, filhas, disse ele sem temor. Acaso seríamos superiores a Jesus, que foi perseguido e crucificado pelos homens? Ouves, Clemente? Perguntou Saulo, irritado, a um dos amigos mais cotados. Não se percebe outra coisa a não ser referências ao estranho Nazareno. O primeiro falou em jugo do Cristo. O segundo encomendou-se ao Cristo. Este alude à superioridade do Cristo. Aonde iremos? Após desabafar a cólera, em termos ásperos, rematava com o estribilho constante: havemos de ir até ao fim. Seguros os 3 prisioneiros, faltava o filho de Alfeu. Alguém se lembrou de procurá-lo no tosco biombo que ocupava. Com efeito, lá o acharam ajoelhado, tendo diante dos olhos um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés. Via-se-lhe a palidez marmórea do rosto quando Saulo se aproximou ríspido. Que é isso? Há aqui alguém que cuide da lei? O irmão de Levi levantou os olhos transbordantes de sincero receio e explicou humilde: Senhor, jamais esqueci a lei de nossos pais. Meus avós ensinaram-me a receber de joelhos as luzes do profeta santo. A atitude de Tiago não traduzia fingimento. Consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel, sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtude santa. Na expectativa do cárcere, atemorizara-se com o perigo iminente. Não pudera compreender maiormente como outros companheiros o sentido divino e oculto das lições do Evangelho. O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo. Quem ficaria para superintender as obras começadas? O Mestre expirara na cruz, e naquele instante, os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis, ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Genuflexo, esperara os verdugos que se aproximavam. Em face da atitude imprevista de Tiago, Saulo de Tarso estava atônito. Só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam, de joelhos, os ensinamentos de Moisés. Em sã consciência, não poderia ordenar a prisão daquele homem. O argumento que justificava sua tarefa perante as autoridades políticas e religiosas de Jerusalém era o combate aos inimigos das tradições. Mas não sois amigo do carpinteiro? Com invejável presença de espírito, o interpelado respondeu: não me consta que a lei nos impeça de ter amigos. Saulo perturbou-se, mas prosseguiu: mas que escolheis? A lei ou o Evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? A lei é a primeira revelação divina, disse Tiago com inteligência. Ante a resposta que o desconcertava, de alguma sorte, o moço de Tarso refletiu um momento e acrescentou, dirigindo-se aos circunstantes: está bem, este homem fica em paz. O filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado de sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. A seu ver, fora o código do judaísmo, o talismã que o conservara em liberdade. Desde esse dia, o irmão de Levi ia consolidar, para sempre, suas tendências supersticiosas. O fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática teve aí sua origem. Afastando-se do aposento de Tiago, Saulo preparava-se para sair, quando de regresso à portaria para ordenar a partida dos prisioneiros,
esbarrou com a cena que mais o haveria de impressionar. Todos os doentes que se podiam arrastar, todos os abrigados capazes de se moverem, cercavam a pessoa de Pedro, chorando comovidamente. Algumas crianças lhe chamavam pai, anciães trêmulos osculavam-lhe as mãos. Quem se compadecerá de nós agora? Perguntava uma velhinha debulhada em pranto. Meu pai, aonde vão levar-vos? Dizia um órfão afetuoso, abraçando-se ao prisioneiro. Vou ao monte, filho, respondia o apóstolo. E se vos matarem? Tornava o pequenino com uma grande interrogação nos olhos azuis. Encontrar-me-ei com o mestre e voltarei com ele, esclarecia Pedro bondosamente. Nesse instante, surgiu a figura de Saulo, que regressava. Contemplando a multidão de aleijados, cegos, leprosos e crianças que entupiam a sala, exclamou irritado: Afastem-se, abram caminho. Alguns recuaram espavoridos, vendo os soldados que se aproximavam, enquanto que os mais resolutos não arredavam passo. Um leproso, que mal se punha em pé, adiantou-se. O velho Samônio, recordando-se do tempo em que podia mandar e ser obedecido, aproximou-se de Saulo com desassombro. Nós precisamos saber para onde vão estes prisioneiros, disse com gravidade. Para trás, exclamou o moço tarsense, esboçando um gesto de repugnância. Será possível que um homem da lei tenha de dar satisfações a um velho imundo? Os guardas armados tentaram adiantar-se para castigar o atrevido. No entanto, a lepra defendia Samônio dos seus ataques. Prevalecendo-se da situação, o antigo proprietário de Cesareia revidou com firmeza. O homem da lei não precisa prestar contas senão a Deus, quando no exato cumprimento dos seus deveres. Mas, nesta casa, falam os códigos de humanidade. Para vós eu sou imundo, mas para Simão Pedro sou um irmão. Prendeis os bons e libertais os maus. Onde a vossa justiça? Credes somente no Deus dos exércitos? É indispensável saberdes que, se o Eterno é o fator supremo da ordem, o Evangelho nos ensina a buscar em sua providência o carinho de um pai. Em ouvindo aquela voz digna, que fluía da miséria e do sofrimento como um apelo de desesperação, Saulo quedara-se admirado. O mendigo, entretanto, depois de longa pausa, prosseguia resoluto. Onde estão vossas casas de arrimo aos oprimidos da sorte? Quando vos lembrastes de um asilo para os mais infelizes? Enganais-vos se supondes inércia em nossa atitude. Os fariseus levaram Jesus ao calvário da crucificação, privando os necessitados de sua presença inefável. Por haver praticado o bem, Estevão foi metido no cárcere. Agora, o sinédrio requisita os apóstolos do caminho, retribuindo-lhes a bondade com a escuridão do calabouço. Mas estais equivocados. Nós, os miseráveis de Jerusalém, haveremos de lutar convosco. De Simão Pedro, nós disputaremos a própria sombra. Se vos negardes a atender nossas súplicas, importa lembrardes que somos leprosos. Envenenaremos vossos poços. Pagareis a perversidade com a saúde e com a vida. Nesse ínterim, não pôde continuar. Ante a expectação angustiosa de todos, Saulo de Tarso sentenciou ríspido: Cala-te, miserável. Onde estou que te pude ouvir até agora? Nem mais uma palavra. E designando-o a um dos soldados, murmurou com desprezo: Sinésio, dá-lhe 10 bastonadas. É indispensável castigar-lhe a língua insolente e viperina. Ali mesmo, à vista de todos os companheiros que se retraíam amedrontados, Samônio recebeu o castigo sem balbuciar uma queixa. Pedro e João tinham os olhos úmidos, os demais doentes encolhiam-se estarrecidos. Terminada a tarefa, um grande silêncio dominava os corações ansiosos e doloridos. O doutor de Tarso rompeu a expectativa com a ordem de partida, a caminho do cárcere. 2 crianças pálidas acercaram-se então do ex-pescador de Cafarnaum e perguntaram chorosas: Pai, com quem ficaremos nós?
Pedro voltou-se acabrunhado e respondeu com ternura: As filhas de Filipe ficarão convosco. Se Jesus permitir, meus filhos, não me demorarei. O próprio Saulo intimamente estava comovido, entretanto não desejava trair-se a si mesmo, deixando-se vencer pela emoção que o quadro lhe provocava. Pedro compreendeu que as lágrimas silenciosas de todos os tutelados humildes do caminho traduziam desvelado amor, naquele momento de angustiantes despedidas. Fim do capítulo 7, parte 2. Que narrativa tocante e profundamente inspiradora acabamos de vivenciar. Esta passagem nos mostra de forma clara como o amor verdadeiro resiste a todas as perseguições e como a bondade genuína ecoa nos corações daqueles que a recebem. Vimos Pedro e os apóstolos sendo presos, mas mantendo sua serenidade e fé inabalável. Contemplamos o drama daqueles pobres e enfermos que dependiam do amor fraternal dos seguidores de Cristo e presenciamos a coragem de Samônio, o leproso, defendendo aqueles que lhe deram dignidade quando todos o abandonaram. Que essas lições possam ecoar em nossos corações. Em tempos de dificuldade, lembremo-nos do exemplo de Pedro: manter a serenidade, a fé e o amor mesmo diante da injustiça. Se esta mensagem tocou sua alma e trouxe reflexões importantes para a sua vida, por favor, deixe seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar todos os capítulos desta obra maravilhosa. Ative as notificações para não perder nenhum momento desta jornada espiritual. Compartilhe este conteúdo com seus familiares e amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa luz divina que emana das páginas imortais de Chico Xavier. Que a paz do Cristo Jesus permaneça em nossos corações. E até nosso próximo encontro, queridos irmãos.